This my shit. All girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Estamos aqui hoje pra quê? Uma fofoquinha. Sabíamos. A Elisa tá mais animada que eu pra fazer essa parte. Vai, faz a Então eu vou minha, fazer a então. parte da Elisa, Vai. que é... E a gente veio aqui também pra contar histórias, nos identificarmos com elas e também nos reconhecermos em nossas diferenças. Aí já decorei. Braba. E aí, a história que a gente vai contar hoje é de uma PC. Muito querida. Muito querida. Ela é muito fofa, gente. E enquanto eu tava roteirizando a história dela, gente, a voz dela calma. Ai, não, ela fala muito tranquila, desse jeito, e aí você fica assim, eu tô numa meditação guiada, Aham, juro. não é? Parece muito. Então vocês vão ouvir agora. A nossa convidada. É uma honra estar aqui com você. Eu sou Natália Agostini, sou psicoterapeuta, mãe do Vicente de 3 anos e da Aurora de 3 meses. Por que eu tô te contando isso? Porque ser mãe é o ápice da minha vida. Ser mãe e psicoterapeuta é algo que eu jamais imaginei que eu poderia viver. E isso só aconteceu porque eu aceitei a minha jornada. Então corta pra mais uma história de voz. Calma. Antes da gente começar esse episódio, a gente tem que contar algumas infos que a Nath pediu, que é uma história dentro da história, e também algumas infos da Nath. Então a gente já pode ver que desde o momento em que ela se apresenta, a gente de algum modo já tá sabendo um pouquinho dessa história. Sim, a Nath é, como ela mesma falou, ela é mãe, psicóloga, e pra ela isso era uma coisa inimaginável em outro tempo. Então antes da gente ouvir a história da Nath e contar a história da Nath, a gente precisa contar outra história. Sim, a Nath pediu pra eu contar uma história, que é a história de um curandeiro. Esse curandeiro, ele curava as feridas de outras pessoas. E todo mundo ficava curioso pra saber quem que era essa pessoa, quem que era esse curandeiro, até que um dia descobriram quem é. E descobriram que esse curandeiro, ele tinha uma ferida muito grande na perna. E aí as pessoas ficaram, tá, mas você cuida das outras pessoas e por que que você tá assim? E aí ele falou, eu cuido da ferida dos outros porque eu sei como a minha dói. Então, a partir daí, a Nath começa a história dela. Então, corta pra mais uma história de voz. Gente, eu tô chorando. Que isso, Bianca? Elisa, pelo amor, você não pode me podar, não. Ai, tá tudo bem, Bia. Como é que é? Palavra de afirmação, tá tudo bem. Não me toca isso. E essa história da Nath começa com ela falando que a Nath, ela teve uma infância a qual ela convivia com uma mãe que tinha esquizofrenia. E na maioria da parte dessa infância da Nath, ela era uma mãe muito amorosa, muito carinhosa, só que em certos momentos ela se fechava e ficava muito, muito triste. E aí ela começou a perceber que o comportamento da mãe também foi mudando com isso. Não só em relação a ela, né? Esse movimento interno dela de estar triste, mas também em relação a Nath. E ela começou a perceber alguns comportamentos mais agressivos, demais punitivos. E, enfim, isso tocou muito a mini Nath. A menina Nath. E o que acontecia? Ela era uma criança e ela sabia o que os adultos falavam pra ela. E muitos adultos falavam que a mãe dela era ruim, era uma pessoa ruim, ou que ela estava meio que possuída. E a gente sabe hoje que não é nada disso, mas para uma criança você acredita naquilo que te contam. E aí foi só com 16 anos que a Nath entendeu que não era sobre ser mãe ruim, ser possuída ou algo assim. Era um diagnóstico da mãe dela. Então, ela conseguiu olhar para aquela história de uma forma diferente, né? Ela precisou encarar aquilo de um outro jeito, e até para a história dela, de uma forma diferente, né? Muito mais do que só da mãe, mas a história dela. Com certeza. E aí ela foi tentar entender o que era essa doença. Então, minha mãe não estava possuída, minha mãe não era ruim, ela tinha uma doença. Deixa eu tentar entender o que é essa doença. Então ela foi pesquisando, foi tentando entender, e ela percebeu que não é que a mãe inventava as coisas. A mãe realmente acreditava que aquilo existia. E isso, assim, na cabeça da Nath fez uma virada. E para quem não tá entendendo, é isso, assim, né? Como as pessoas traziam isso como uma verdade, sua mãe inventa coisa, sua mãe é louca, que tem um discurso muito forte disso, né? E pra gente como mulher, a gente começava a questionar, gente, mas realmente isso não aconteceu? Será que minha mãe é isso? Eu fico imaginando isso, assim, imagina uma criança ouvir tudo isso, gente, é muito violento, é muito triste. E
adultos que deveriam educar, que deveriam saber acolher, fazer com que essa criança entenda, a partir, sim, da idade dela, o que está acontecendo, fomentando ainda mais essas crenças que são totalmente cruéis com quem está vivendo aquilo, sabe? E com as famílias. E com as né? pessoas ao redor, porque a gente vê muito isso acontecendo. As pessoas que estão ao redor, as famílias, a rede de apoio, sofrendo muito com diagnósticos das pessoas, né? Agora a gente já falou isso no começo, mas a Nath, ela se tornou psicóloga. Sim. E não só isso, ela teve muito esse propósito do curandeiro, de curar as feridas dos outros. Sim. Então, ela não se contentou só em ir atrás da própria doença da mãe, mas ela foi contactando pessoas pra saber, tipo, será que é só comigo que isso acontece? Sim, ela entendeu que ela podia cuidar, que ela podia olhar para outras pessoas. E eu fico imaginando como que volta para outras histórias que a gente já contou. Da Renata, inclusive, né? Olhar para a história da família e colocar isso na sua... Não tem como, a nossa história impacta, né? Quem somos esses anos, assim. E ela usar dessa forma tão bonita. Nossa, eu fico pensando isso, assim, né? Ela ter vivido tudo isso. E hoje... É isso que a gente trouxe. Ela fala de uma forma que traz tanta paz, traz tanta segurança pra gente. Acho que deve ter sido muito potente pra ela em si. Eu acho que deve ter sido um momento muito de descoberta mesmo. Só que ela viu que ela não estava sozinha. Então, ela, por meio de fóruns, ela foi vendo que outras pessoas passavam por isso. E ela... E aí que tá o gap do curandeiro, ela foi tentando ajudar essas pessoas também. Então ela foi vendo, tipo, olha, minha mãe também passa por essa doença, eu também vivi isso, não significa que ela não te ame. Então teve todo um cuidado da Nath. E a gente vai deixar um pouquinho dela aqui falar sobre como é que foi esse momento. Compartilhar a minha história foi mostrando para outras pessoas que eu jamais conheceria pessoalmente que a história delas importava, que elas não eram responsáveis pelas coisas que aconteciam, mas que a partir de agora elas eram responsáveis por aquilo que elas gostariam de viver. Porque quando a gente é criança, a gente não é responsável pelas coisas que nos acontecem. Quando nós somos crianças, nós somos um mero resultado dos adultos ao nosso redor e da saúde mental ou não que eles tenham. Mas quando nós nos tornamos adultos, nós temos duas responsabilidades. A de cuidar da criança que a gente foi, de aceitar que a gente não pode mudar a história que a gente viveu, mas que apesar dela, e não graças a ela, mas apesar dela, a gente pode escrever histórias completamente diferentes. E isso a gente vê a Nath compartilhando nas suas redes sociais. Na verdade, não só nas suas redes sociais, mas ela também pratica isso na sua clínica, imagino, né? Que ela nunca foi cliente dela. Mas assim, eu imagino que é isso, tá na atuação dela. Ela foi vendo que... E ela coloca isso como lema, né? Aceite sua jornada. Então, acho que é esse... que é muito bonito, assim. Ela mostrou na prática e ela contou pra gente, dividiu a história agora com a gente, sobre aceitar a sua jornada, aceitar a jornada da mãe dela, aceitar, e isso possibilitar ela aceitar a jornada de outras pessoas. Sim. Ser mãe psicoterapeuta me ensinou que, embora eu não tive uma infância comum, embora eu não tive uma mãe que pudesse me acolher e oferecer recursos que eu precisava, ela ofereceu o que ela pôde. E eu transformei isso, que ela pôde me entregar, na educação ainda melhor que eu dou para os meus filhos hoje, no cuidado que eu dou para os meus filhos hoje. Gente, então é isso. Esse é um pouquinho da história da Nath. Eu amei roteirizar essa história e eu espero que vocês gostem de ouvi-la. Se você também quiser ter a sua história aqui, é só vocês mandarem um e-mail pro mv.mulherdevoz@gmail.com ou para o pod.mulherdevoz no nosso TikTok. É pra você errar. TikTok ou Instagram. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Contem pra gente, compartilhem, deem like, sigam nos outros lugares. Enfim, faz toda essa coisa aí porque a gente quer compartilhar essas histórias, tá? Aceitem a nossa jornada. Compartilha mesmo, gente. Por favor, faz isso. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.